Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero trazer para vocês uma seleção de ativos de renda fixa, CRIs, CRAs e debêntures isentas de imposto de renda que estão pagando rentabilidades de até IPCA mais 6,5%. E se você quiser saber quais ativos são esses, como investir, e como escolher bons CRIs, CRAs, debêntures que estão dentro das principais classes de investimentos de renda fixa, me acompanhe até o fim desse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim o que você tem que fazer para investir em renda fixa com maximização da sua rentabilidade, do seu retorno, ainda que a taxa Selic esteja em queda. Mas antes de partir para esse conteúdo, para na prática te mostrar qual que é essa seleção com 5 ativos escolhidos a dedo por mim, queria te dar 2 recados muito importantes. O primeiro deles é para você considerar se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você ainda não seja inscrito, e para você dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, queria te fazer um convite, Agora nos dias 10 e 11 de janeiro, tá chegando, a gente tem um encontro marcado na imersão Segredos da Renda Fixa. Eu vou fazer então nesses dias 2 aulas ao vivo aqui no meu canal do YouTube para te mostrar o que você precisa saber para investir com segurança e eficiência em 2024 e de fato fazer muito mais e melhor para o seu dinheiro, ver o seu dinheiro se multiplicar com segurança, sem correr riscos desnecessários, sem cair em ofertas ciladas que muitas vezes bancos, corretoras, agentes autônomos de investimento te oferecem, investimentos esses que de fato vão dar dinheiro para essas instituições e não para você. Então, se você quiser contar com a minha didática para aprender de fato a investir e fazer de 2024 um ano memorável para o seu patrimônio, se inscreva gratuitamente pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, para você então receber os links das aulas e os materiais didáticos. Dados esses recados, então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos à minha seleção pessoal de CRIs, CRAs, debêntures. Todos esses investimentos que eu vou trazer aqui para vocês, você encontra dentro da plataforma de renda fixa do Banco Inter. E são investimentos, então, pessoal, que me chamaram muita atenção, porque eles estão com excelentes taxas de rentabilidade, são de emissores extremamente seguros e que vão, então, maximizar, trazer eficiência de retorno para a sua carteira de renda fixa, ainda que a Selic esteja em queda. E para começar, pessoal, quero trazer para vocês esse CRA de Minerva, que é o ativo número 1. Eu vou trazer 5 ativos nessa lista de hoje para você. E esse CRA de Minerva está rendendo uma taxa de IPCA mais 6,25%, isento de imposto de renda. O que equivale o quê? A um IPCA mais 7,58% de um investimento que não é isento de imposto de renda, ou seja, uma excelente oportunidade. E detalhe, com vencimento em 2025, ou seja, se você não pode abrir mão, deixar o dinheiro investido por muitos e muitos anos, 2025 praticamente está aí, e essa é uma excelente forma, então, de, pro curto prazo, ainda assim você ter um excelente retorno em renda fixa. É muito importante, pessoal, quando você se depara, com CRIs, CRAs, debêntures, que fazem parte dessa seleção que eu vou trazer aqui hoje para vocês, você entender do que de fato você está investindo, no que você está fazendo com o seu dinheiro. E para te contextualizar, o que é um CRA, o que você está fazendo com o seu dinheiro, onde que esse investimento se encaixa dentro do nosso mercado financeiro, eu quero rapidamente trazer aqui a tríade dos investimentos, que resume de forma geral todos os investimentos básicos e tradicionais que a gente tem no nosso mercado financeiro. E perceba que a tríade dos investimentos ela é dividida em 3 grandes classes: os investimentos de renda fixa, os investimentos de renda variável e os investimentos no exterior. E dentro da renda fixa, perceba que a gente tem outras divisões. Dentro da classe de renda fixa, a gente tem Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Sendo que essas 3 últimas classes de renda fixa, que nós estamos falando sobre elas na aula de hoje, são classes de renda fixa mais arriscadas. Por quê? Porque você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa privada que não tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Para quem não sabe, o Fundo Garantidor de Créditos é uma instituição privada, criada e mantida por bancos privados, que protege você, investidor, no caso de falência de instituições financeiras, caso você tenha dinheiro aplicado dentro delas em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Eu falo em detalhes sobre o FGC nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos cards. E em resumo, o FGC nada mais é do que uma garantia, uma camada adicional de proteção quando você investe em CDBs, LCIs, LCAs, porque caso o banco que emitiu esse investimento para vocês ele quebre, você está protegido pelo FGC. E no caso de CRIs, CRAs, debêntures, não há essa proteção porque são títulos de dívida, são investimentos de renda fixa que não são emitidos por instituições financeiras, mas sim por empresas, grande parte delas integrantes da nossa Bolsa de Valores
valores, são empresas que têm então seu capital aberto, listado na Bolsa de Valores brasileira e que então emitem títulos de dívida diretamente para você, investidor, e você, ao comprar esses títulos de dívida, no caso CRIs, CRAS e debêntures, você então está se sujeitando diretamente ao risco de crédito dessas instituições e simplesmente se elas não vierem a te pagar, né, te derem algum tipo de calote, não tem FGC, não tem a quem recorrer, a única forma que você tem de receber o seu dinheiro é entrando na fila de credores dessas instituições. Mas quando você é um investidor diligente, você escolhe de uma forma, né, bem detalhada e cuidadosa esse tipo de ativo, pessoal, via de regra você consegue o quê? Rentabilidades superiores à média dos demais ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCAs, e com um risco então controlado, que é exatamente aqui o caso desse CRAD Minerva. Minerva é uma empresa brasileira do setor de alimentos criada em 1924, que tem suas ações negociadas na nossa Bolsa de Valores há muitos anos, é uma empresa extremamente robusta e com baixíssimo grau de calote, de risco de crédito, de não te pagar o seu dinheiro de volta e a rentabilidade combinada no vencimento, sendo então por isso, pessoal, um CRA que tem uma excelente relação de rentabilidade e com risco baixo. Inclusive, se a gente ver aqui na própria plataforma do Banco Inter e ver os detalhes, né, desse CRA de Minerva, a gente vai perceber que o rating, né, a avaliação de risco dessa empresa, né, segundo a agência de risco Standard & Poor's, é de AA+, ou seja, é uma das melhores notas de crédito que empresas podem receber. E além disso, vendo aqui essa outra aba de detalhes, é importante você perceber o que, pessoal? Que muitas vezes CRIs, CRAS, debêntures, eles têm dois eventos, né? Muitos deles não pagam juros apenas no vencimento, né, no final, quando você resgata o seu dinheiro, mas sim juros em periodicidades trimestrais, semestrais, como é o caso desse CRAD Minerva. Ele vai te adiantar, né, os juros a cada 6 meses e ele pode, antes do vencimento, que antecipar o pagamento dessa dívida que você tem com ele, que é o caso da chamada que é a amortização anual. Perceba que esse investimento, né, você vai comprar ele pela plataforma do Banco Inter, mas é um investimento do mercado secundário da renda fixa, ou seja, esse investimento ele já passou pela mão de uma outra pessoa e está sendo revendido para você agora. Tanto que olha que engraçado aqui que a gente vê nas informações, né, os juros eles são semestrais a partir de 2020, o que nos mostra que esse investimento ele existe já há muitos anos, e então com amortização anual a partir de 17 de junho de 2024, sendo que ele tem então seu vencimento em junho de 2025, ou seja, até lá você vai receber cupons de juros semestrais e pode então sofrer a amortização, ou seja, a Minerva vir e pagar antes do vencimento em 2025 parte dessa dívida que ela tem com você. Ainda que tenha juros semestrais e que tenha uma amortização, né, o que reduz aí os efeitos dos juros compostos sobre os seus investimentos, é, sem sombra de dúvidas, uma excelente opção de um emissor seguro e com uma excelente taxa de rentabilidade, principalmente ideal para quem então tem aí um dinheiro que não pode ficar investido por muitos anos e sim para o curto prazo, como é o caso desse CRA, que tem seu vencimento, ou seja, se encerra totalmente em junho de 2025. Além desse CRA de Minerva, queria trazer agora um CRI, né, um certificado de recebível imobiliário, que praticamente na prática para você investidor é igualzinho os CRAs, que são certificados de recebíveis agrícolas, que também é isento de imposto de renda, e aqui um CRI emitido pela Redditor. Para quem não sabe, a Redditor também é uma empresa com ações listadas na nossa Bolsa de Valores e é uma das maiores redes hospitalares privadas que a gente tem no Brasil. É uma empresa sólida e segura que, como eu disse para vocês, também tem capital aberto. E nesse caso aqui, a taxa de rentabilidade é de IPCA mais 6,05%, com um detalhe, né? A gente tem um investimento em 2036, ou seja, é um investimento que você vai fazer para um horizonte temporal de longuíssimo prazo, né? Praticamente aí serão 12 anos com o dinheiro investido nesse título de dívida da Redditor. E aqui no caso, pessoal, perceba, a avaliação de risco dessa empresa é extremamente segura, né? Assim como no caso de Minerva, que tinha uma avaliação AA+, ou seja, uma avaliação muito boa, aqui no caso, a Redditor tem uma avaliação ainda melhor, que é a avaliação AAA da agência de risco Standard & Poor's, ou seja, uma das melhores avaliações de risco de emissores de dívida. Perceba que aqui no caso de Redditor, a gente também tem eventos de antecipação do valor devido, o que é muito interessante num CRI de longo prazo, como esse de 12 anos. Aqui perceba que haverá pagamento de juros a cada 6 meses, né, a partir de 16/11/2021, isso porque esse CRI também é do mercado secundário, ele já existe há bastante tempo e ele passou de mão em vários investidores e agora está sendo aqui oferecido para você. Os juros semestrais, apesar de reduzirem o efeito dos juros compostos no longo prazo, né, num CRI como esse, num título de renda fixa tão longo, é interessante porque ele mitiga o seu risco
risco, caso venha acontecer alguma coisa com essa instituição, ainda que ela tenha um grau, né, um rating, uma avaliação de risco muito boa. E perceba que pode haver amortização anual a partir de 15 de maio de 2034, ou seja, daqui a praticamente 10 anos, a empresa ela pode optar por não levar essa dívida até o vencimento, e ela pode o quê? Amortizar, né, te devolver parte do valor pago antes do vencimento, o que também é interessante, reduz, né, o nível de risco que você corre com esse tipo de aplicação. Agora, saindo dos CRIs e CRAs que eu acabei de trazer para vocês, a gente vai para debêntures, que na prática são extremamente parecidos, né? Tanto no caso de CRIs quanto de CRAs, você está emprestando seu dinheiro para emissores de dívidas que são empresas privadas, e aqui no caso de debêntures também, com o único detalhe de que debêntures, via de regra, não são isentas de imposto de renda, mas no caso dessas debêntures que eu vou mostrar aqui para você, se tratam de debêntures incentivadas e por isso elas são isentas de imposto de renda. E aqui a gente começa com as debêntures da empresa Copel, que é a Companhia Energética do Estado do Paraná. E aí é uma empresa, então, pessoal, que atua em regime de monopólio, extremamente segura, com baixíssimo risco de quebra, que também tem seu capital aberto na Bolsa de Valores, né? Assim como você pode hoje comprar debêntures de Copel, você pode também comprar ações da empresa, e que tem vencimento em 2031 com uma rentabilidade de IPCA mais 5,65%, equivalente a uma taxa de IPCA mais 6,65%, de um investimento que não tem isenção de imposto de renda. E aqui no caso de Copel, ele também tem um rating excelente de risco, AAA, que é um dos mais baixos riscos de calote que a gente tem no mercado financeiro. E detalhe, olha só para vocês verem. Nesse caso aqui, não há previsão de amortização e de pagamento de juros semestrais. Pelo que é indicado aqui no prospecto dessa debênture, haverá pagamento, né, de juros totalmente no final e no vencimento, quando você vai receber então todo o dinheiro de volta, mais a taxa de juros combinada, o que é muito bom porque quando você recebe os juros apenas ao final, você potencializa, você maximiza o efeito dos juros compostos, o que é o caso aqui dessa debênture de Copel. E é muito interessante, pessoal, que em todos esses investimentos que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, que como eu disse, você encontra lá na plataforma do Banco Inter, há a opção de resgate antecipado ativo, ó, como eu estou mostrando aqui para vocês. E nesse caso, se você quiser vender esses ativos antes dos seus vencimentos, o Banco Inter ele se compromete, né, em conseguir encontrar um novo comprador, em recomprar de você esses títulos. Ocasião essa em que você pode, inclusive, ter ganhos de marcação a mercado com CRIs, CRAs, debêntures. Né, se você não sabe o que é a marcação a mercado em investimentos de renda fixa como esse, eu falo em detalhes sobre isso nessa aula que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final desse vídeo. Mas em resgates antes do vencimento, você inclusive pode ter rentabilidades superiores a essas taxas contratadas aqui, graças a esse chamado efeito de marcação a mercado. E se você então quiser saber em detalhes como que funciona a marcação a mercado, vou deixar esse vídeo aqui também ao final dessa aula. Inclusive, vou falar sobre marcação a mercado no evento Carteira Blindada, reiterando aqui o convite para você participar desse evento 100% online e gratuito. Além dessa debênture de Copel, vamos falar agora sobre outra empresa extremamente robusta e que tem suas ações também negociadas na nossa Bolsa de Valores, que é a CSN Mineração, companhia mineradora, então, que está emitindo esse título de dívida com uma taxa de IPCA mais 6,15%, vencimento em 2031, e que tem, pessoal, um rate de avaliação também excelente, AAA. Então, a gente está trazendo aqui empresas para vocês que têm excelentes níveis de avaliação das agências avaliadoras de risco e que, portanto, tem, então, riscos baixíssimos de calote, de inadimplência, de não pagar você no vencimento. Perceba que esse tipo de aplicação aqui também não tem previsão de amortização, nem de juros semestrais ou trimestrais, ou seja, você vai receber tudo no vencimento dessa aplicação, mas tem a possibilidade de resgate antecipado. Caso você queira resgatar antes do vencimento, o Banco Inter te dá essa garantia de renegociação disso no mercado secundário da renda fixa. E por fim, queria trazer debênture de Petrobras, empresa do nosso setor energético, né, uma das empresas mais seguras e robustas que a gente tem. Inclusive, Petrobras conta, né, com a participação do governo. O governo é um dos acionistas de Petrobras. Sem sombra de dúvidas, é uma empresa, pessoal, que tem um risco praticamente nulo de quebra ou de inadimplência. E aqui, no caso, essa debênture de Petrobras, que também é incentivada, ou seja, goza de isenção de imposto de renda, tem vencimento em 2029 e paga uma taxa de IPCA mais 5,25%. Também baixíssimo grau de risco, rating, avaliação AAA, o que é melhor do nosso mercado financeiro, e com previsão de você receber os juros mais o capital investido apenas no vencimento,
reiterando que há a possibilidade de você vender isso antes do vencimento no mercado secundário, caso seja do seu interesse. Então, pessoal, essa aqui é a minha seleção de CRIs, CRAs, debêntures. Investimentos ligeiramente mais arriscados do que CDBs, LCIs, LCAs, mas como vocês podem ver, se você escolhe debêntures de bons emissores, empresas sólidas, seguras, que muitas vezes, como é o caso de alguma dessas empresas aqui, quase que atuam em regime de monopólio, tem pouquíssimos concorrentes, são empresas que têm baixíssimo risco de crédito, baixíssimo risco de calote, e aí com esse tipo de ativo você então consegue ter excelentes rentabilidades, isentas de imposto de renda, sem correr riscos desnecessários. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para vocês participarem do evento Carteira Blindada, para aprender então comigo a investir, fazer muito mais e melhor pelo seu dinheiro em 2024. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por hoje é isso e até a próxima.